Por 56 votos favoráveis e 19 contrários, o plenário do Senado acabou de aprovar em primeiro turno o texto base da PEC principal da reforma da Previdência. Foram apresentados 12 destaques, sendo 2 individuais que foram rejeitados e 10 de bancadas partidárias. Os senadores analisaram 4 desses 10 destaques hoje e 6 vão ser analisados amanhã pela manhã, a partir das 11 horas. E o dia de debate hoje aqui foi intenso, desde manhã já estava tendo esse debate na CCJ. No plenário do Senado foram mais de 4 horas de discussão e mais de 20 senadores usaram a tribuna para falar sobre o tema. E lembrando que se o texto ainda tem que passar pela votação em segundo turno após as análises dos destaques amanhã. Estamos fazendo isso porque o Brasil não aguenta mais um déficit fiscal que gera 13 milhões de desempregados, que coloca quase 40 milhões de brasileiros na condição de subempregados. O déficit público brasileiro chega à estratosfera. Regime geral de previdência. Quem é que participa do regime geral? É o trabalhador que ganha até, no máximo, 4 mil e poucos reais. Aonde que um cidadão desse é privilegiado? Mais cedo, a PEC da Previdência foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Na ocasião, 3 destaques foram rejeitados, 1 foi retirado e outros 2 não foram votados porque os líderes das bancadas que propuseram estavam ausentes no momento da votação. Aqui não é o final e resolução dos problemas, apenas o início de uma caminhada, de uma série de medidas que têm que ser tomadas para retomar o crescimento e retomar o emprego neste país. E a repórter Isadora Fonseca acompanhou os bastidores ao longo do dia e traz mais informações. Deus nos abençoe. A Previdência, que era um instrumento de previsão para o futuro, de garantir aquele salário, já deixou de ser isso. E passou a ser, na verdade, o seguinte, um instrumento de sobrevivência. Não é a Previdência que tem feito a dívida crescer, é a política monetária do Banco Central. Privilegiados são os banqueiros e grandes empresários isentos de imposto de renda sobre lucros bilionários. Quem ganha menos vai pagar menos, quem ganha mais vai pagar mais. E agora sim vamos conferir a reportagem da Isadora Fonseca. A movimentação começou logo cedo, entre sais parlamentares no gabinete da presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet. A sala da senadora foi o local escolhido para o encontro do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com líderes e membros da Comissão de Constituição e Justiça antes do início da votação da CCJ. Momento de fazer os últimos ajustes antes da reunião. A imprensa ficou do lado de fora. O jeito foi esperar. O chão serviu de banquinho. Cinegrafistas a postos, corredor lotado. Mas, na saída, corre. O relator da reforma da Previdência, Tasso Gereissati, saiu apressado para a comissão, mas acabou cedendo aos apelos dos jornalistas. Não, é porque estão me esperando lá, esse aqui é o problema. Não, parece que vai ter um destaque sobre o abono, mas eu vou aguardar. Eu não conheço os destaques, vou conhecer agora. Antes da votação na CCJ, o resultado não era consenso entre os parlamentares. Nós vamos fazer de tudo para impedir com que se faça essa crueldade contra os direitos já conquistados dos trabalhadores, principalmente dos menores. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, estava confiante que o resultado seria positivo. Nossa expectativa é manter a PEC principal, tal como foi votada na Comissão de Constituição e Justiça. O impacto fiscal está estimado em aproximadamente 870 bilhões e temos também a votação da PEC paralela que poderá agregar novas receitas para a Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também se reuniram com parlamentares antes da votação. Isso é muito bom para o país. Eu agradeço muito a votação do Senado. Isso é um passo muito importante
houve um grande empenho da equipe do professor Paulo Guedes, houve um grande empenho da equipe do ex-deputado e secretário Rogério Marinho, e nós hoje viemos aqui para agradecer ao presidente Davi pela condução desse processo a favor do Brasil. A reforma é do Brasil. Comissão lotada, trabalhos abertos. Declara aberta a 59ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Conversa daqui, explica dali. Pausa para reler atentamente o texto. Não dá para perder nenhum detalhe. O que será que a presidente da comissão contou para o relator que não causou boa impressão? E o senador Otto Alencar, o que será que falou para a colega, a senadora Leila Barros, que a deixou preocupada? E por 17 votos a 9, os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o texto principal do relatório do senador Tasso Gereissati. 6 emendas foram destacadas para análise mais detalhada e devem ser votadas individualmente. E agora a votação acontece aqui, no plenário. Eu queria pedir para todos os senadores que, concluindo essa matéria, nós vamos votar a proposta de emenda constitucional número 6, já que nós atingimos um quórum no painel de 75 senadores. E depois de um longo dia de discussões, a reforma da Previdência foi finalmente aprovada em primeiro turno no Senado. E trechos mais polêmicos da PEC principal foram separados na chamada PEC paralela. A PEC paralela foi criada para agilizar a tramitação da reforma da Previdência no Congresso. Nela foram incluídas emendas que demandariam mais tempo de discussão. Uma emenda à Constituição só pode ser sancionada depois que as duas casas derem o aval para a mesma proposta. Assim, se os senadores modificassem o conteúdo do texto base, ela teria que voltar para a Câmara. A maneira encontrada para não atrasar o andamento do texto aprovado pela Câmara foi a criação da PEC paralela. O Senado manteve a sua capacidade de negociar, de debater, de questionar. Uma fatia interessante das senadoras e dos senadores resolveram promover ainda ajustes e querendo fazer as devidas modificações que eles achavam necessárias. Essa dificuldade de contexto em torno de um texto único gerou aquilo que a gente chama de possibilidade de cindir a PEC. Naquilo que os senadores e as senadoras acharam que era razoavelmente consensual, que tinha uma maioria para aprovar isso, e aquilo que não fosse consensual, aquilo que não fosse objeto dessa maioria, seria tratada numa PEC paralela. Por isso, a PEC paralela surgiu. A PEC paralela já passou pelo primeiro turno. O texto foi analisado pelos senadores durante 5 sessões aqui no plenário da Casa. Ao todo, os parlamentares apresentaram 189 emendas à proposta. Em seguida, o texto vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois de aprovado pela CCJ, volta para análise em plenário em mais 3 sessões. Se aprovada, a PEC paralela é enviada para discussão na Câmara dos Deputados. O senador Tasso Gereissati será o relator da PEC paralela. A proposta, que é considerada uma segunda fase da reforma, traz alterações como a criação de novas receitas para a Previdência, a oneração de agroexportadores e entidades filantrópicas, a inclusão de estados e municípios, mudanças na pensão por morte. Também prevê a reabertura por mais 6 meses do prazo para que servidores públicos deixem o regime próprio de previdência e migrem para o INSS e um sistema complementar. Quem fizer a opção pode ganhar um adicional que leva em conta o que já contribuiu para o regime próprio de serviço público, o benefício especial. Se aprovada, de acordo com o relator, a economia seria de mais de 1 trilhão na próxima década. O parlamentar explicou a cobrança da previdência dos funcionários de empresas agroexportadoras. Estou cobrando que as empresas exportadoras, as grandes empresas exportadoras, paguem a previdência, não é que paguem imposto. Paguem a previdência dos seus funcionários. Se eles não pagarem, você vai pagar, ela está pagando por eles. É justo? O cientista político não prevê que a PEC paralela seja apreciada rapidamente. Ele explica que quando a proposta entrar na pauta da Câmara dos Deputados, vai enfrentar dificuldades de entendimento dos parlamentares, principalmente em relação à incorporação de estados e municípios. Ainda há uma incerteza nisso. Muitos deputados, muitas deputadas reclamam de falta de negociação com os governadores, principalmente, e não há uma certeza, uma acolhida muito certa se este texto vai ser não apenas debatido,
foi votado ainda nesse semestre, por conta dessas incertezas. Ainda mais, nós sabemos que na PEC paralela não existe só apenas essa questão de estados e municípios. Existem outros assuntos que não foram pacificados aqui no Senado e que vão ser objeto de nova deliberação na Câmara dos Deputados. E um dos trechos da PEC paralela foi discutido hoje na Comissão de Educação. Instituições que prestam serviços a comunidades podem passar a pagar o imposto previdenciário se a proposta de emenda constitucional 133, a PEC paralela, for aprovada pelos parlamentares. Para participantes da audiência, a arrecadação é injusta e vai prejudicar a população menos favorecida. Retirar a educação da assistência social é um grande problema, um grande equívoco e, sobretudo, passar a cobrar aquilo que não devemos, que é a cota patronal. E não devemos por causa da força da imunidade. É como se esse dinheiro existisse, estivesse em algum lugar e, a partir de agora, ele tem que ir para contribuir na solução dos problemas da Previdência. De acordo com o relatório da proposta, a contribuição das entidades filantrópicas aos cofres públicos pode chegar a 60 bilhões. Segundo o IBGE, essas instituições chegam a mais de 236 mil no Brasil. Mas o relator da proposta defende que o imposto previdenciário não vai ser cobrado de todas as instituições filantrópicas. As entidades assistenciais estão fora dessa ideia. Santas Casas estão fora. O que se propõe à discussão são aquelas entidades, são chamadas de filantrópicas, mas são todas as ONGs, aquelas que não têm objetivo de lucro, mas que têm superávites e atendem à parte mais alta da sociedade.